Os 3 melhores métodos para fazer anotações no estudo bíblico. Se você já tentou estudar a Bíblia, mas sentiu que, dias depois, não lembrava de nada, saiba que esse não é um problema novo. Muitos leem as Escrituras com entusiasmo, fazem suas devocionais diárias, mas, quando chega o momento de aplicar o que aprenderam, percebem que quase tudo se perdeu no meio da rotina. E por que isso acontece? Porque aprender exige retenção. Se você não anota, se não organiza os pensamentos, se não se esforça para fixar o que estudou, as palavras simplesmente escapam. O ato de anotar ajuda a fixar o que foi estudado, evitando que as informações se percam com o tempo. Registrar nossas ideias e insights nos permite organizar melhor nossos pensamentos e criar conexões entre diferentes partes da Bíblia. Ter anotações à mão torna a revisão e o reforço do aprendizado muito mais fácil posteriormente. Anotar é uma ferramenta valiosa para aproveitar ao máximo o nosso estudo da Bíblia e garantir que o conhecimento adquirido seja retido a longo prazo. O método estruturado. O esboço que clareia sua mente. Imagine que você está construindo uma casa. Você precisa de uma planta, uma estrutura bem definida, ou tudo será feito sem ordem, sem sentido. No estudo bíblico, acontece o mesmo. Se você não organiza as informações, tudo se embaralha na mente. O método estruturado é um dos mais eficazes porque te ajuda a construir um entendimento sólido do que está estudando. Funciona assim: primeiro, você lê o texto com atenção. Depois, divide suas anotações em seções bem definidas. Pergunte-se: qual é o tema principal desse trecho? Quem escreveu e para quem? Qual era o contexto? O que posso aprender aqui? Como posso aplicar isso na minha vida? Isso te obriga a pensar. Te faz refletir sobre o texto, não apenas passar por ele. E o mais incrível é que, com o tempo, sua mente começa a se organizar naturalmente. Você verá conexões entre textos, enxergará padrões, lembrará de detalhes importantes. Se você sente que lê a Bíblia, mas não entende direito, esse método pode ser a chave para destravar seu aprendizado. O método estruturado ajuda a construir um entendimento sólido do texto bíblico, pois obriga a pensar e refletir profundamente sobre o texto, não apenas lê-lo superficialmente. Com o tempo, esse método facilita a identificação de conexões entre diferentes textos bíblicos e a percepção de padrões nas Escrituras. Esse processo de estudo estruturado traz clareza mental, pois ajuda a organizar o pensamento e a compreensão do texto sagrado. Em resumo, o método estruturado é uma ferramenta valiosa para aprofundar o conhecimento das Escrituras, identificar insights importantes e desenvolver uma visão mais ampla e integrada da Bíblia. Método 2. O mapa mental. Visualize o que está aprendendo. Algumas pessoas pensam melhor vendo as conexões. São aquelas que, ao invés de um bloco de texto, preferem esquemas, diagramas, algo que mostre o todo de maneira clara e rápida. Se esse é o seu caso, o mapa mental pode revolucionar seu estudo. Ao invés de escrever em formato de parágrafos, você começa com uma ideia principal no centro da página e vai puxando setas para os conceitos que se conectam a ela. Se você estiver estudando sobre fé, por exemplo, pode criar ramificações como definição de fé, exemplos de fé na Bíblia, como a fé se manifesta na vida cristã, o que enfraquece a fé. De repente, ao invés de apenas ler sobre o tema, você está construindo uma teia de significados. E quando precisar revisar, sua mente acessará essa imagem mental com muito mais facilidade. Isso faz sentido para você? Talvez esse seja o método que faltava para te ajudar a memorizar as Escrituras de uma maneira mais eficaz. Método 3. O diário espiritual. Escreva para transformar sua vida, mas estudar a Bíblia não é só sobre aprender. Não é só sobre entender conceitos e conectar ideias. O objetivo final é transformação. Se aquilo que estudamos não muda quem somos, estamos estudando errado. E é aqui que entra o diário espiritual. Ao invés de apenas anotar informações, você escreve reflexões. Registra como aquele texto falou com você. Escreve sobre suas lutas, sobre o que precisa mudar, sobre como aquilo se aplica ao seu dia a dia. Se o estudo bíblico for apenas um exercício intelectual, será frio.
Mas quando você escreve sobre como ele está moldando sua alma, então ele se torna vida. Isso não é um simples diário. É um registro da sua jornada com Deus. E quando você olhar para trás e reler suas anotações, verá como cresceu, como foi transformado, como Deus tem trabalhado em você. Se você nunca tentou esse método, comece hoje. Pegue um caderno, escreva sobre o que estudou e veja como isso vai aprofundar sua caminhada com Deus. O diário espiritual aprofunda a conexão pessoal com as Escrituras, permitindo que a pessoa se envolva emocionalmente com o conteúdo. Manter um diário espiritual ao longo do tempo permite acompanhar o progresso espiritual e o crescimento da pessoa. Escrever sobre como aplicar os ensinamentos bíblicos no dia a dia facilita a transformação da vida da pessoa. O diário espiritual é uma ferramenta poderosa para integrar a fé na vida prática. Qual método é o melhor para você? Agora me diga, qual desses métodos faz mais sentido para você? Se você precisa de organização e clareza, o método estruturado pode ser ideal. Se sua mente funciona melhor com imagens e conexões, tente o mapa mental. Se deseja não apenas aprender, mas ser transformado, comece um diário espiritual. E a verdade é que você não precisa escolher só um. Pode combinar 2, ou até os 3. O importante é encontrar um jeito de registrar o que aprende para que a palavra de Deus não passe por você sem deixar marcas. Muitos leem, mas poucos absorvem. Muitos estudam, mas poucos retêm. Muitos conhecem, mas poucos são transformados. Então, decida hoje. Você vai continuar lendo a Bíblia sem lembrar do que aprendeu? Ou vai mudar isso agora? A escolha está diante de você. A conclusão desta apresentação é sobre como transformar seu estudo bíblico. Temos 3 pontos-chave. 1. Transformação. Não apenas ler a Bíblia, mas ser transformado pela palavra de Deus. 2. Retenção. Absorver e reter o conhecimento bíblico, não apenas lê-lo. 3. Aplicação. Aplicar os ensinamentos da Bíblia em sua vida diária. A escolha está em suas mãos. Você continuará lendo a Bíblia sem lembrar do que aprendeu, ou mudará isso agora? Convido você a decidir hoje a transformar seu estudo bíblico e aplicá-lo em sua vida.